Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. Como você sabe, nesse segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre os Salmos. E a lição de hoje, a lição de número 2, tem como tema o caminho do ímpio e o caminho do justo, né? Ou o caminho do ímpio e do justo, baseado no texto do primeiro salmo, um salmo muito famoso que tem como primeiras frases, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós estaremos nesta lição, então, estudando sobre o Salmo 1 e eu quero aqui justificar o atraso da gravação dessa aula. Nós estamos aqui na nossa região enfrentando um surto de uma virose gripal e eu estive bastante doente nessa semana, mas graças a Deus já estou recuperado e já estou aqui para gravar a nossa aula. Lembrando que o ebdenfoco.com tem os slides da EBD prontos para serem usados. Isso mesmo, slides da EBD das lições bíblicas da editora CPAD, classes de jovens e adultos, prontos para serem usados. Isso ajuda você a ter mais tempo para estudar. Você que gosta de usar os slides, você que gosta de ministrar com slides na sua EBD, nós temos os slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontinhos para serem usados. Inclusive, esses slides são editáveis e você pode fazer as mudanças que você desejar para melhor atender à necessidade da sua aula. O conteúdo da assinatura vem com os slides, o conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, né, slides de jovens, mais bônus, slides de catologia, slides, os sermões em PDF, né, são mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para o professor, que é muito importante. Então, entre em contato conosco pelo WhatsApp, né, 94DDD 984092869 ou acesse o site www.ebdenfoco.com. Vamos lá. Texto principal. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo de número 1 e o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, né? Essa é uma verdade, né, expressa aqui no Salmo de número 1. Como eu já disse, o Salmo começa: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Né? O comentarista da lição de hoje vai nos conduzir dentro do contexto do Salmo 1 e nós estaremos aprendendo grandes lições com este salmo. O resumo da nossa lição diz: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Nós temos aqui, então, um antagonismo profundo entre o que é a vida do ímpio e o que é a vida do justo. A vida do ímpio é uma instabilidade constante, é uma vida superficial, e isso nós vemos nos aspectos, tanto nos aspectos simples quanto nos aspectos importantes da vida. O ímpio geralmente vive
aplicando suas energias, suas forças naquilo que é periférico, que é supérfluo, né, que é efêmero, enquanto que o justo, as suas raízes, né, as suas bases, os seus fundamentos, a extração da sua seiva, da sua nutrição, é na palavra de Deus, que gera estabilidade, que gera coerência, que gera escolhas sensatas, né? Que gera um comportamento decente, amoroso, piedoso e profundidade espiritual. Conhecimento mais profundo de Deus. Um viver que agrada a Deus. Nós temos uma diferença colossal entre a vida do ímpio e a vida do justo, descrito no Salmo de número 1. O texto bíblico, como já vem sendo dito, né, é o Salmo de número 1. Eu vou fazer questão de ler ele hoje, porque é bem pequenininho, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios, primeiro, não têm o prazer na lei do Senhor, e, consequentemente, não medita nela nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma. Os ímpios não são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá frutos. Os ímpios só dão frutos maus. Os ímpios não têm folhagem saudável. Os ímpios, eles até prosperam em alguma coisa, como diz o salmista Asaf no Salmo 73, mas os seus caminhos são escorregadios, não tem estabilidade como tem o justo. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 1. Ele aborda 2 estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus: o do ímpio e do justo. Nele, o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Primeiro tópico, a bem-aventurança do justo, né? Bem-aventurado. O Salmo 1 é uma introdução ao livro 1 de todo o livro dos Salmos. Sua posição no livro não está ali por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Lembra muito o estilo de escrita do livro de Provérbios. Por isso, estudiosos o comparam à literatura de sabedoria judaica. O livro dos Salmos, os Salmos, eles têm temas variadíssimos, Nós já falamos isso na lição 1, nós temos salmos de louvor, nós temos salmos de súplica, e nós temos salmos de sabedoria, salmo de exortação, salmo profético. O livro dos Salmos é uma coletânea de louvores e adoração com abordagens diversas. E o Salmo de número 1, como diz aqui o comentarista, tem uma abordagem muito peculiar, muito parecida com as sentenças dos provérbios, Olha só a estrutura do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. São verdades
absolutas. Isso aqui não são sugestões, não são poesias, ainda que seja uma poesia, não são mera poesia, ou não são como nos dias de hoje, que temos as licenças poéticas para falar qualquer coisa. Não, o Salmo 1 está lançando sentenças absolutas, né? Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, é o homem que não anda como ímpio. Ele, na verdade, o homem justo, ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ele, o homem justo, será como a árvore plantada junto a ribeiros, que as suas folhas não caem, ele produz fruto no tempo certo, está sempre bonito, está sempre amparado por Deus. Mas o ímpio não é assim, né? Aqui nós temos uma verdade ou verdades, né? Dentro de uma verdade maior do que é a vida do justo, e nós temos também a verdade sobre o ímpio. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. O caminho do ímpio perecerá. O ímpio, olha só, o ímpio não permanecerá no meio do justo, e o ímpio perecerá no seu caminho. Isso é verdade. Você pode olhar o mundo, as pessoas que não temem a Deus, elas tendem a terem destinos mais trágicos, mais sofridos, enquanto que os justos, os santos de Deus, ainda que eles sofram perseguições neste mundo, mas, como diz Asaf no Salmo 73, o final do justo é amparado por Deus, enquanto que o ímpio, o seu final é o abismo. Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida, uma vida sob os valores dos ímpios, uma vida sob os valores da lei do Senhor, caminho do justo e caminho do ímpio. O caminho do ímpio é oposto de tudo aquilo que é o caminho do justo. É oposto, e isso é muito básico para a gente aprender, porque a justiça, né, o viver justo é viver pela fé na obra de Cristo. E o contrário disso é viver na impiedade. O contrário disso é impiedade. E isso é interessante a gente observar, porque às vezes as pessoas podem pensar que o viver justo é o viver legalista, religioso, mas não. O viver justo é o viver na dependência da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viver pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o contrário disso é um viver de impiedade. Nesse sentido, só há uma forma de ser feliz, e ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado neste salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, felicidade, ou feliz mais que feliz. Com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo expõe largamente esses conceitos do viver em Cristo, do agradar a Deus pela fé, de todo bem, de toda a bondade que usufruímos ser um ato da graça de Deus. Paulo discorre sobre isso de forma muito ampla e profunda em todas as suas cartas, especialmente em Gálatas, especialmente também em Romanos. E para aprendermos mais sobre esses conceitos, devemos estudar esses livros. Mas é importante nós notarmos que esse conceito já é largamente difundido no Antigo Testamento, né? Como diz bem aqui o comentarista,
com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor, da graça preciosa de Deus. O mundo é um mundo de pecado, o mundo é um mundo de caos, o mundo é um mundo de tormentos, o mundo é um mundo de maldades. É a própria Bíblia quem diz que o mundo jaz no maligno, seus conceitos, suas ideias, suas práticas pecaminosas, tudo isso tem um pai e o pai é o diabo. E para nós termos uma vida feliz aqui nesse mundo é somente pelo favor precioso de Deus. O justo não anda, não se detém, nem se assenta. O versículo 1 apresenta 3 verbos: andar, deter e assentar, e 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta, ou o verso, ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é uma verdade bastante interessante, né? Por isso que o comentarista faz essa observação de que o Salmo 1 tem muito do conteúdo de sabedoria dos provérbios, né? Cheio de sentenças, cheio de verdades absolutas, né? E aqui ele traz essa observação que é bastante interessante, né? Inclusive, é importante a gente refletir sobre isso. O professor deve refletir com seus alunos sobre esse conceito, que o pecado, uma vida de pecado, a queda de uma pessoa não acontece da noite pro dia. A queda de uma pessoa não acontece da noite pro dia. Uma pessoa não se desvia dos caminhos do Senhor da noite pro dia. Uma pessoa não comete um ato de adultério da noite pro dia. Uma pessoa não cai nas drogas da noite para o dia. Uma pessoa não apostata da fé da noite para o dia. Uma pessoa não comete pecados grosseiros. Uma pessoa não comete as violências grosseiras da noite para o dia. Tem um caminho a percorrer. E o caminho está aqui, ó. Primeiro, ele começou a andar no conselho dos ímpios. Começou a observar, começou a dar atenção ao que os ímpios fazem, começou a desejar. Daqui a pouco ele começou a ficar por lá, começou a praticar, E aí, daqui a pouco, finalmente, ele virou um escarnecedor. Finalmente ele virou um escarnecedor. Por quê? Porque ele percorreu um caminho de impiedade. Não é da noite para o dia que essas atrocidades acontecem. Eu estou gravando essa aula numa semana em que houve um atentado grosseiro, violento, numa escola de crianças em Blumenau, algo que é praticamente impensável. Mas você pensa assim, como esse homem chegou a esse ponto? Primeiro ele começou andando no conselho dos ímpios, depois ele se deteve no caminho dos ímpios, depois ele chegou aonde chegou. Tem um caminho de impiedade a percorrer até chegar aonde se chega. E mais uma vez nós vemos que o ser humano é tão capaz de ser cruel quanto possa ser. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junta com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e da justiça e comete as maiores atrocidades. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Logo, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver. O Salmo 1, verso 4 e 6 nos diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, os ímpios no seu caminho perecerá. Nós vemos essas verdades palpáveis em nossa sociedade. O salmista
né, afirma, diz aqui o texto, que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Logo, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver. Não pense que num viver ímpio, num viver de impiedade, num viver de satisfação da carne, dos prazeres da carne, do pecado, haverá felicidade. Haverá momentos de êxtase, mas não haverá felicidade. Na verdade, haverá um caminho que conduzirá à condenação. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. A verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leve em conta os conselhos da lei do Senhor e medita cotidianamente na instrução divina. Olha só. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 e verso 2. Com base na imagem da agricultura, árvore e águas, o Salmo 1 nos mostra que em Cristo nós somos nutridos, né? Olha só, vamos ler o slide aqui de novo para nós compreender isso aqui. A verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leve em conta os conselhos da lei do Senhor e medita continuamente na instrução divina. Com base na imagem da agricultura e árvore e águas, o Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza. Árvore plantada, crescimento e vida. Corrente de águas, maturidade e frutificação. Fruto no tempo devido. Aqui há a verdadeira felicidade, na vida de quem pratica a justiça, e o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. É muito interessante nós observarmos isso, porque olha só o que acontece. Quando nós olhamos para essa explicação do comentarista, nós vemos uma vida com propósito, né? Olha só, o salmista afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza. Árvore plantada, bem plantada, né? Está bem estruturada, né? Está bem organizada, né? Alguém cuida, alguém fez isso, né? Crescimento e vida, corrente de águas, né? Tem sustento, tem nutrição, maturidade e frutificação, fruto no tempo devido. Olha só, propósito, você é plantado, você é regado e você frutifica. Uma vida com propósito. Quem medita na lei do Senhor, quem ama a lei do Senhor, vive uma vida com propósito. Não adianta nós pensarmos que teremos uma vida com propósito vivendo de acordo com as leis deste mundo. Quando eu digo as leis deste mundo, com os conceitos, as visões, com a moralidade desse mundo, com a cosmovisão deste mundo, nós não teremos uma vida feliz. A vida feliz é uma vida com propósito. Isso até os cientistas afirmam. Uma vida com propósito, com centro de propósito, traz um senso de felicidade muito maior e muito mais constante. Então, quando você ama a palavra de Deus, medita nela, obedece ela, você vive uma vida com propósito. Segundo tópico, o perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouviu, né? Em primeiro lugar, como jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida. Juventude. Certamente, nessa fase da vida, há conflitos interiores que o levam a indagar por muitas questões. Nesse momento, sentimentos, emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas que o levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Isso aqui
é realmente um ponto que a gente precisa meditar, especialmente falando para jovens, né? Cada fase da nossa vida nós temos um tipo de comportamento, né? A nossa mente está em um nível de amadurecimento para cada momento, né? Para cada fase da vida. Isso é absolutamente natural. E é importante, né? É bom quando se tem alguém em quem possa confiar para a gente conversar. Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão, mas mesmo quando meus pais não esteve presente, eu sempre tive boas pessoas, sempre estive ao lado de boas pessoas, talvez muito por causa do meu contexto familiar. Meus pais sempre tiveram relacionamentos com famílias muito boas, mesmo famílias não cristãs, mas famílias muito decentes. E por isso eu não tive esses convites, né? Eu não tive esses convites para essa vida desregrada. Mas a gente sabe que muitas famílias acontece que em muitas famílias não são todos que têm a mesma estrutura. E até em famílias que têm uma boa estrutura, a gente sabe que muitos jovens são convidados a práticas que estão absolutamente distante daquilo que a palavra de Deus ensina. E nós precisamos entender, nós como cristãos e nós como pais, né, já sou pai, como líder, nós precisamos entender que a juventude precisa desse acompanhamento. E o jovem também precisa entender que ele precisa desse acompanhamento. Ele é imaturo. O jovem não pode pensar que ele é alguém experiente, que ele é alguém maduro. Por mais maduro ou por mais maturidade que aparenta, não é de fato. Ainda que alguém diga que maturidade não está necessariamente relacionado à idade, mas a experiências, mas a idade está, as experiências está diretamente ligada à idade. Então, é importante que o jovem se preocupe em ter um mentor. Se você é de uma família cristã e você tem isso nos seus pais, ótimo. Se você não é ou está distante de seus pais por alguma razão, procure em alguém essa mentoria, alguém que seja um conselheiro, alguém que lhe ajude a pensar a vida de forma bíblica, né? Na direção do Senhor. E aqui dá até para a gente fazer uma conexão, lembra? Se detém na roda dos escarnecedores, não se detenha na roda dos escarnecedores, se detenha na roda dos que temem a Deus, né? Nesse sentido, procure conselho a quem teme a Deus, conviva com quem teme a Deus. Melk, eu vou abandonar todas as minhas amizades? Olha, eu vou ser muito sincero. Quando eu comecei a amadurecer a minha fé, eu não mandei ninguém sair da minha vida, mas automaticamente eu fui seguindo um caminho que quem quis vir ou quem quis continuar perto de mim continuou. Quem não entendeu ou não gostou teve que sair, porque eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus por nenhum tipo de amizade, porque as amizades neste mundo elas vêm e vão, mas a única coisa que me satisfaz é a presença de Deus. Nesse caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Aqui chega a seguinte indagação: devo viver segundo os conselhos de amigos ou atender a orientação direta do Espírito Santo? O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Sim, é uma questão de escolha. Salmo 1:4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Perceba, visualize agora a moinha, a palha, né? Visualize uma folha seca, uma poeira, qual a direção que ela tem? A direção que ela tem é a direção que o vento dá. A direção não é ela, a direção não é alguém conduzindo de forma
gradual, de forma ordenada, é jogando para cima, para baixo, para o lado, não tem uma direção. Então, é importante que o jovem entenda, que o cristão entenda que o conselho do ímpio faz de você uma pessoa sem direção. Deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. Deixa eu voltar aqui. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, presbítero da nossa igreja, um homem muito estudioso também, servo de Deus, e ele falando sobre umas pessoas crentes, né, dentro da família dele, no contexto familiar dele, defendendo o aborto. E ele disse, olha, e essas pessoas que estavam defendendo o aborto são cristãos, viu? Só para deixar bem claro aqui. E essas pessoas, né, dentro daquela perspectiva feminista, meu corpo, minhas regras, tal, não tem nada a ver, eu vou defender o feminismo, vou defender o aborto, vou defender, enfim, essas asneiras, essas atrocidades aí que a gente vê na internet. Ele disse, cara, você é livre para defender o que você quiser. Isso é um problema seu. Mas não venha me dizer que é cristão. Porque aí a gente precisa conceituar o que é ser cristão. A palavra cristão, né, no original é pequeno Cristo. É aquele que imita Cristo. E definitivamente Cristo não apoiou e jamais apoiaria o aborto. Você pode ter as suas convicções ímpias o tanto que você quiser, você só não pode me dizer que é justo. Porque o justo é uma coisa, o ímpio é outra coisa. Se você defende essas coisas, você não é justo. Você não é cristão de verdade. Você não pode defender as práticas ímpias e dizer que é cristão. A pessoa diz que é cristão e, de repente, surge apoiando o feminismo, surge apoiando as ditaduras, surge apoiando o homossexualismo, surge apoiando o aborto. Você pode ser o que você quiser, menos cristão. Você não é cristão. O cristão é um pequeno Cristo, é uma imagem de Cristo. Ou como diz o pastor Douglas Gonçalves, Jesus cópia, é uma cópia de Cristo. É uma cópia de Cristo. É alguém que imita Cristo. E Jesus jamais faria essas coisas. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar denota é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com os seus caminhos. O que eu falei no início, né, este estágio ele não acontece da noite para o dia. Tudo isso é um caminho. É por isso que é importante a gente refletir, é por isso que é importante você estar na escola bíblica, é por isso que é importante você ler a Bíblia, é por isso que é importante você ouvir bons pregadores, ler um bom livro, ler a Bíblia. É importante congregar para que você esteja nutrido, porque o fim de uma pessoa, a degradação de uma pessoa, a tragédia na vida de uma pessoa não acontece nesse aspecto pecaminoso, não acontece da noite para o dia. Começa com uma observação, com se deter, né, com parar para ouvir, né, daqui a pouco você está apoiando, daqui a pouco você está dizendo não é tão grave assim, é um direito que tem, né, como nós falamos do aborto agora há pouco, não, o aborto antes eu era até contra, mas pensando bem, a mulher realmente tem direito sobre o seu corpo, né? Começa assim, daqui a pouco você está abortando, daqui a pouco você está nas caminhadas, daqui a pouco você está apóstata, né? Então, o pecado, essas grosserias não acontecem da noite para o dia. É a partir de um parar para ouvir, dar atenção às
idiotices desse mundo pecaminoso. Então precisamos estarmos atentos quanto a isso. Nós somos cristãos, nós não somos como os ímpios, e se não somos como os ímpios, nós não compactuamos com o que eles fazem nem defendem. Nós cristãos não defendemos aborto, nós cristãos não defendemos ditadura, nós cristãos não defendemos casamento homossexual, nós cristãos não defendemos pedofilia, enfim, todas essas atrocidades, incesto, né? Como eu vi uma deputada brasileira uma vez defendendo incesto. Nós cristãos não defendemos isso. Nós cristãos não defendemos a união da comunidade cristã evangélica com religiões de matriz africana. Nós não defendemos isso porque nós somos cristãos. Ser cristão é caminhar na contramão de tudo isso. Nós não podemos dizer que somos cristãos e compactuarmos com isso, porque isso não é ser cristão, é ser tudo menos cristão. Nesse estágio, o jovem se assentou na roda dos escarnecedores. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, faz uma descrição bem realista a respeito disso. 2 Pedro 2,20 diz: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Eu não fiz uma pesquisa, não sei se é dentro desse contexto, que o próprio Pedro, se eu não estou enganado, diz que é como a porca que saiu do lameiro, foi banhada e voltou para ele. É como o cão que vomitou e voltou ao próprio vômito. Perceba que as figuras são grosseiras, né, para descrever uma pessoa que se deixa levar pelo conselho dos ímpios. O Salmo encerra dizendo que o caminho dos ímpios será implodido, ou como diz outras versões, o ímpio será implodido no seu caminho. Ele perecerá no seu caminho. Por causa do seu viver, por causa do seu tipo de caminhada, ele será destruído. E isso é muito claro. Nós olhamos para a Bíblia, Paulo escreve lá em Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Você não pode viver uma vida de hipocrisia e querer colher sinceridade, amigo. Você não pode viver uma vida de drogas e querer colher aplausos de uma sociedade piedosa. Você vai colher aplausos de uma sociedade degenerada. Você não pode querer viver uma vida de sexo casual e irresponsável e ter saúde. Você não vai ter isso. Tudo o que uma pessoa faz é uma semente plantada. Cada caminho que trilhamos nos leva a algum destino. Se você está andando como ímpio, não se esqueça, o ímpio será destruído no seu caminho. Terceiro tópico, a verdadeira felicidade do justo, realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Por isso, maturidade, ânimo brotam do ensino da palavra de Deus. Isso é uma verdade que machuca qualquer um de nós, né? Muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus e esperamos crescer. Isso não vai acontecer. Muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, né? A nossa meditação, o nosso devocional e uma meditação mais aprofundada e queremos, né, ter maturidade. Isso não vai acontecer. A maturidade espiritual passa por uma vida dedicada à leitura e meditação da palavra de Deus e à oração. Por meio dela, o jovem cristão está preparado para fugir dos desejos da juventude e, consequentemente, ter a disposição de seguir. 2 Timóteo 2:22 diz: a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Busquem ao Senhor.
Precisamos, porém, ressaltar que só podemos ter prazer na lei do Senhor saindo dos desejos da mocidade para a prática das virtudes divinas, por causa da sua preciosa graça, jamais por causa de nossos esforços. Tudo isso traz verdadeira realização, pessoal. Busquemos a Deus e Deus graciosamente nos dará uma vida totalmente diferente da vida do ímpio. Busquemos a Deus e Deus nos dará uma vida satisfeita em Cristo. Meditando na Bíblia para a vida. O prazer na lei do Senhor passa por refletir e meditar na palavra de Deus. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos caminhos seguros e não movediços, cura para a alma e não doenças emocionais, restauração e não prostração espiritual. Devemos, nos achegarmos a Deus com fé, porque é nele que nós temos o que precisamos para a vida hoje, amanhã e eternamente. A água da palavra de Deus faz florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Há uma promessa clara neste salmo. Se abandonarmos os conselhos e valores dos ímpios e passarmos a ter prazer na lei do Senhor, meditando nela com toda a devoção, Deus prosperará o nosso futuro. Nós negligenciamos a palavra de Deus porque queremos, porque de fato somos negligentes. Mas de fato, ela tem tudo o que precisamos para nutrir a nossa vida para uma vida e vida em abundância. Uma juventude regida sob os valores da palavra de Deus é uma juventude segura, amadurecida e abençoada, pois sabe que a vontade divina é boa, perfeita e agradável. Os valores perenes e atemporais de Deus. A Bíblia nos ensina valores que permearão toda a vida de uma jovem ou um jovem cristão. A justiça é um valor divino que faz toda a diferença em sua vida, tanto agora como no futuro. Você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a retidão, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bom, jovens, essa lição, a lição de jovens, e os professores que ministram para jovens, é importante que nós reflitamos e conversemos com os jovens de nossas igrejas sobre o conselho dos ímpios. O mundo está cheio de conselhos ímpios. O mundo está cheio de nutrientes tóxicos para as nossas vidas. As redes sociais estão cheias disso, os filmes, os livros, e nós precisamos filtrar tudo aquilo que tem no mundo a partir da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ouvide tudo e retenha o que é bom. Mas como saber o que é bom? A partir da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E você terá discernimento do que é bom e do que é ruim. Viver de maneira justa nesta vida implica a prática do amor, outro valor perene e atemporal. Não existe justiça sem amor, pois no final de tudo o que sobrará é o amor. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e esses três, o maior é o amor. Para exercer justiça e amor neste mundo é preciso ter fé, pois sem ela não podemos agradar a Deus. Portanto, dentre muitas virtudes, a palavra de Deus nos convida a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. É um convite para viver sobre os conselhos de Deus e de sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade em Deus. Nós olhamos que
as pessoas podem seguir o caminho dos ímpios ou viver como um justo. Nós vimos nesta lição como é a vida do justo. Uma vida com propósito, uma vida com senso de realização de vida, né? É nutrido, é abençoado, tem o seu tempo de amadurecimento, tem a satisfação no seu tempo de amadurecimento. A vida do justo é uma vida com propósito, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida também de alegria, porque feliz mais que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas os ímpios, a Bíblia está dizendo bem claro, o Salmo, perecerá no seu caminho. Perecerá no seu caminho. O Salmo primeiro nos dá esse conselho. E nós, cristãos, precisamos, pela fé em Cristo, meditando na sua palavra, entender e tomar essa posição. Viver como justo, porque o ímpio no seu caminho perecerá. Nossa conclusão. O Salmo primeiro nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão, superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênção de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus. Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Por isso, Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrem-se no Senhor, e outra vez digo, alegrem-se, porque a alegria é no Senhor, não é nas circunstâncias. A alegria verdadeira que o cristão deve desfrutar, buscar e desfrutar, é alegria e satisfação em Cristo, em viver para Cristo, em amar e meditar na palavra de Deus e não nas coisas deste mundo. Bom, se você usa slide da EBD, produzido aqui pelo EBD em Foco em sua igreja, então tire uma foto e envie para nós aí no nosso WhatsApp ou aqui pelo canal oficial no Instagram do EBD em Foco. Acesse www.ebdemfoco.com e veja todo o conteúdo que temos ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 94DDD 984092869. Lembrando do conteúdo das assinaturas, slides jovens, slides de adultos, mais os bônus. E é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.